Yasmin sempre amou crianças, por isso escolheu uma carreira na área de educação de propósito. Depois de se formar na universidade, conseguiu um emprego como professora de línguas e literatura em uma escola. Seus alunos adoravam porque ela sempre tentava apresentar o material de uma forma que interessasse a turma, e ela era muito bem-sucedida nisso. Aos 25 anos, ela já era uma das melhores professoras da cidade e muito orgulhosa disso. No entanto, sua vida pessoal não ia bem. Nenhum de seus pretendentes atraía Yasmin, e ela não via boas perspectivas para si mesma. Mas um dia, em uma reunião literária local, ela conheceu um jovem maravilhoso e sensível chamado Pietro. Sua amizade gradualmente se desenvolveu e Yasmin se apaixonou por Pietro. Ele era tão atencioso, inteligente e romântico. Em uma palavra, ele era um príncipe de um conto de fadas. Ele até escrevia poesia para Yasmin, e pediu sua mão em casamento na melhor tradição dos cavaleiros. Ele cantou uma serenata sob sua janela, ajoelhado em um joelho. É claro que Yasmin não podia recusar, nem queria. Eles se casaram. Mas durante os preparativos para o casamento, uma situação desagradável surgiu. Pietro não tinha trabalho no momento. Ele estava trabalhando em escrever sua própria coleção de poemas, que planejava vender para uma editora mais tarde. Bem, então teremos que economizar na cerimônia de casamento, disse Yasmin. O que você está dizendo? Os olhos de Pietro se encheram de medo. Como podemos fazer isso? Só pode haver um casamento e tem que ser lindo. Você sabe que assim que eu terminar meu livro, qualquer editora vai querer publicá-lo, e vamos estar nadando em dinheiro. Então vai sobrar muito, então não precisamos nos preocupar com dinheiro, e não devemos economizar no casamento. Vamos pegar um empréstimo. Yasmin hesitou. Por um lado, é claro que ela queria que o dia do casamento fosse especial e memorável. Mas por outro lado, entrar em dívidas não lhe agradava. O que há de errado com empréstimos? Todo mundo vive assim agora, disse Pietro. Pagaremos em pouco tempo. Teremos que fazer alguns pagamentos, e eu compensarei o resto. Bem, se você está tão certo disso, vamos em frente, suspirou a garota, concordando com o plano do noivo. Claro que tenho certeza, sorriu o jovem e acariciou a bochecha da noiva. Você é tão linda que farei qualquer coisa por você. Yasmin ficou encantada, mas não percebeu que Pietro estava disposto a fazer qualquer coisa por ela, e somente por ela. E somente às custas do empréstimo em seu nome, afinal, ele não trabalhava e ninguém lhe daria dinheiro. Então tudo estava decidido. Eles tiveram um casamento extravagante e ficaram endividados. Mas parentes dela, é claro, não apoiaram tal iniciativa e tentaram dissuadi-la. Mas ela já tinha um plano para o casamento perfeito em sua cabeça. Para todos os argumentos razoáveis, ela insistia em uma coisa. Este é o meu casamento. Será que não posso me dar ao luxo de ser luxuosa apenas uma vez na vida? Ninguém poderia objetar. Então, a cerimônia ocorreu como a noiva e o noivo queriam. Eles estavam prestes a ir em lua de mel para o mar. Mas então o banco se recusou a dar-lhes um empréstimo. Então, em vez da Grécia, eles tiveram que ir para o Egito. Pietro estava infeliz porque eles não puderam visitar a Grécia e resmungou durante toda a viagem. Yasmin, por outro lado, tentou relaxar o máximo possível. Ela entendeu que sua nova família seria mantida unida apenas por seus frágeis ombros femininos por enquanto. Ela se tranquilizou com o pensamento de que isso não duraria muito quando eles voltassem para casa. Yasmin imediatamente voltou ao trabalho. Pietro mudou-se para a casa da esposa, já que morava com a mãe antes e não tinha um lugar próprio. Bem, isso é tudo temporário. Teremos uma casa muito grande com certeza, pensou Yasmin. E assim seria.
E não seria tão ruim se o banco não exigisse pagamentos regulares. Seu marido não exigia comida deliciosa e uma casa limpa, e Yasmin não tentava dar conta de tudo. Finalmente, ficou claro que ela não podia lidar com tudo sozinha. Escuta, quando você vai terminar o seu livro? Perguntou Yasmin um tanto irritada. Pietro se afastou de seu laptop, onde estava assistindo uma série, e olhou para sua esposa com irritação indisfarçada, enquanto mexia a sopa na panela com uma mão e virava as costeletas com a outra. É arte, Yasmin, leva tempo. Não tenho inspiração para escrever e não consigo fazê-lo com um clique de botão. O rapaz respondeu, talvez você deva arranjar um emprego. Yasmin sugeriu. Pietro ficou tão chocado que ficou em silêncio por quase um minuto e simplesmente piscou seus longos cílios. O que devo fazer? Eu, um poeta, ser estivador? Oh não! Por que estivador? Yasmin cobriu a panela com uma tampa e se virou para o marido. Por exemplo, temos uma vaga para professor de artes. Eu não tenho formação pedagógica para trabalhar com crianças, resmungou Pietro. E além disso, eu não reconheço nenhuma arte além da poesia. Temos uma escola particular. Acho que posso arranjar para você ser aceito sem formação pedagógica, pelo menos por algumas horas. Continuou a mulher, ignorando suas desculpas. Você é, parece, historiador de arte por formação. Acho que isso será adequado para trabalhar como professor. Você está me ouvindo? O homem explodiu. Eu não quero olhar para esses rabiscos que seus alunos podem produzir, muito menos avaliá-los. Eu sou um poeta, não um artista. E mesmo se eu fosse um artista, simplesmente não suportaria os desenhos de crianças da escola. Todos têm que começar em algum lugar. Yasmin respondeu calmamente, as crianças desenham mal, mas você poderá trabalhar e me ajudar a pagar o empréstimo. Ah, entendi. Pietro zombou, você precisa de dinheiro. Claro, todo mundo precisa de dinheiro, você não? Você come amor, cuidado e ternura. Yasmin reclamou, jogando a colher na pia. E onde está o amor e o cuidado por mim? Você poderia me ajudar a fazer algo em casa, pelo menos uma vez. Eu trabalho na escola, limpo em casa, cozinho o almoço, vou às compras e você? E você só finge estar ocupado. Eu trabalho. Pietro ficou vermelho. Onde está o resultado? Yasmin cruzou os braços sobre o peito e acrescentou desafiadora, se você é poeta, mostre-me seu último poema. Pietro ficou em silêncio e olhou para suas mãos. Yasmin até sentiu pena dele. Afinal, ele era uma pessoa criativa e sensível. Ela sabia com quem se casou. Então por que gritar agora? Eu entendo você, Yasmin, disse Pietro, quando ela já estava prestes a se desculpar. Ok, pergunte sobre a vaga. Eu vou começar a trabalhar na sua escola, apenas para que você não se sinta tão sobrecarregada. Foi preciso um grande esforço para Yasmin ficar em silêncio e concordar com a cabeça. Ela se virou para longe do marido, voltando à preparação do jantar. No dia seguinte, ela encontrou um minuto livre e foi até o escritório do diretor da escola falar sobre Pietro. Yasmin passou meia hora descrevendo o quão maravilhoso era seu marido, como ele amava crianças e como era um brilhante historiador de arte. Não importava que ele escrevesse poesia, ele entendia perfeitamente todas as artes e seria ótimo para o trabalho. Entendo, respondeu o diretor da escola com um sorriso. As crianças realmente precisam de um bom professor. Claro, com formação em educação, seria ainda melhor. Mas nosso funcionário anterior saiu há 6 meses e não havia ninguém para ensinar desenho às crianças. Bem, vamos dar uma olhada mais de perto em seu marido. Por enquanto, vamos colocá-lo em um período de teste de 2 semanas, e depois tornaremos oficial.
Ah, muito obrigada. Sorriu Yasmin. Bem, não é nada demais. Ele pode começar amanhã? Claro que pode. Concordou Yasmin. Ótimo. Então, vamos esperar por ele. A propósito, Yasmin, você tem tanto talento para ensinar. Gostaria de trabalhar como tutora nas horas vagas? Muitos pais de nossos alunos pedem aulas particulares para seus filhos e querem você especificamente. Claro, o pagamento é separado. Nossa, isso é tão inesperado e muito, muito agradável. Sorriu Yasmin, fico feliz em fazer isso. Maravilhoso. Então, vou passar seus contatos. É muito agradável conversar e trabalhar com você. Elogiou Tatiana. Obrigada, disse Yasmin, estou feliz em trabalhar na sua escola. Yasmin voltou para casa feliz. Agora, Pietro poderia ganhar dinheiro, e ela poderia respirar livremente. Pietro recebeu a notícia do emprego com a sabedoria filosófica e humildade de um monge. Ok, disse-lhe brevemente, ouvindo a história emocional de sua esposa. Vou assistir a mais um episódio. Para Yasmin, esse comportamento era incompreensível e ofensivo. Ela estava tentando pelo bem da família. Ela conseguiu um emprego de meio período adicional e o ajudou a conseguir um emprego na escola dela, em vez de descarregar vagões. Mas ele ainda estava insatisfeito. Bem, ok, talvez ele esteja apenas chateado e a falta de dinheiro esteja afetando-o. É claro que é apenas uma fase difícil. Yasmin viu que Pietro começou a ir para o trabalho mostrando sua falta de vontade de estar lá. Yasmin precisava acordá-lo pela manhã, repreendê-lo e gritar por todo o apartamento, para que seu marido acordasse e começasse a se preparar com uma vontade. Yasmin pensou que isso não poderia continuar por muito tempo. Mas então, de repente, Pietro passou a gostar do trabalho. Ele começou a acordar sem gritar nas manhãs e logo parou de se atrasar. O diretor decidiu mantê-lo no trabalho. A alegria de Yasmin era sem limites. Pietro parecia ter começado a trabalhar em seu livro novamente. Pelo menos ele estava digitando algo em seu laptop e fazendo anotações em seu caderno. Yasmin não fez perguntas para evitar distrair seu marido e nem tinha tempo. O diretor não estava brincando quando disse que muitos queriam ver Yasmin como tutora. 15 pessoas expressaram o desejo de estudar com ela adicionalmente. De alguma forma, Yasmin conseguiu agendar aulas para todos os dias úteis. Claro, havia apenas uma sessão por semana para cada criança, mas era melhor do que nada, como diziam os pais. Mas ela realmente não esperava tantas pessoas querendo ter aulas adicionais. Recusar era de alguma forma inconveniente. Então, Yasmin girava como um hamster em uma roda na gaiola de manhã. Ela terminava de verificar as tarefas de casa, depois corria para a escola, ministrava aulas, e depois corria para as casas das pessoas. Yasmin tinha não menos do que 2 sessões de tutoria por dia. No sábado, em seu dia de folga, ela limpava a casa, comprava mantimentos e tentava cozinhar o máximo possível. No domingo, a mulher costumava ficar como em um nevoeiro, corrigindo tarefas dos alunos, fazendo um cronograma e depois ia para a cama sem energia. Tudo que costumava ser interessante para ela, ela não conseguia ter prazer na vida devido à sua dieta irregular e insalubre. Ela começou a ter problemas com a pele e com o peso devido à falta de sono e cansaço. O cabelo dela começou a cair, as unhas ficaram quebradiças, grandes bolsas se formaram sob seus olhos. E ela começou a sentir dor por todo o corpo que não podia ser aliviada por nenhum analgésico. Mais tarde, ela também desenvolveu problemas renais. Em geral, ela estava em um estado ruim depois de um ano vivendo assim. Yasmin era irreconhecível para seus velhos amigos. Ela parecia um fantasma. No entanto,
ela não conseguia mudar nada porque ainda estava pagando suas dívidas. Seu marido, Pietro, nunca aprendeu a ganhar uma renda decente, então ela teve que trabalhar muito. Um dia, durante seu dia de folga em um domingo, Pietro se aproximou dela enquanto ela estava deitada e olhando para o teto. Yasmin, precisamos conversar, ele disse com um suspiro trágico. O que há de errado? Perguntou Yasmin indiferentemente. Você sabe, as coisas definitivamente mudaram ultimamente, falou Pietro, você parou de aproveitar a vida, se imergiu no trabalho. Você não percebe nada que está acontecendo ao redor. E, aliás, as coisas mais importantes estão acontecendo ao redor. Você nem percebeu que eu muitas vezes não estou em casa, ou você não se importa? De qualquer forma, não posso mais viver assim. Eu não me casei com uma garota assim, então vou pedir o divórcio. Yasmin bufou. Vá em frente. Você nem vai lutar pelo nosso relacionamento? Perguntou Pietro chocado. Não há nada pelo que lutar, disse Yasmin, virando-se e indicando que a conversa havia acabado. Ela não se importava que seu amado marido a deixasse para sempre. Ela sabia que ele tinha uma amante. Mais de uma pessoa no trabalho havia insinuado que a professora de educação física tinha tido um caso com ele e o viu na sala de Pietro uma vez. Yasmin abriu o caderno de poemas de amor do marido. Todos os poemas eram dedicados a uma tal de Milena, que, coincidentemente, trabalhava como professora de educação física para meninas. Foi então que Yasmin percebeu por que seu marido tinha se tornado de repente mais ativo na escola. No entanto, naquele momento, ela estava tão cansada desse tipo de vida que simplesmente não queria provocar uma briga. Yasmin se divorciou de Pietro, seus parentes a ajudaram a quitar completamente o empréstimo e, em seguida, a chamaram para um conselho de família. Nesse conselho, decidiu-se que Yasmin deveria deixar seu trabalho na escola ou seu trabalho de tutoria, porque as coisas não poderiam continuar assim. Yasmin concordou. Primeiro, ela sentiu indiferença por tudo. Em segundo lugar, ela sentiu que estava exausta. Seria muito conveniente terminar a tutoria, ou pelo menos recusar vários alunos que não precisavam de aulas. Finalmente, Yasmin teve um pouco de tempo livre em sua vida. Uma vez, enquanto limpava a casa, ela ficou parada em frente ao espelho. Ela ficou horrorizada com o que viu. Ela tinha apenas 27 anos, mas parecia ter 40, com peso extra, bolsa sob os olhos, cabelos finos e unhas quebradiças. Yasmin ficou chocada. Estava claro porque seu marido lhe trocou por outra mulher imediatamente. Yasmin decidiu ir a um salão de beleza alemão e também na escola de música, para tornar as coisas menos monótonas. Ela tinha um pouco de tempo livre e dinheiro, então podia se dar ao luxo. Após um ano de trabalho árduo em si mesma, Yasmin viu alguns resultados. O peso extra desapareceu. Sua pele ficou mais clara. Seu cabelo ficou um pouco mais espesso e ela estava melhorando na música. Mas ainda se sentia constantemente cansada, irritada e insatisfeita. No entanto, isso não a impediu de encontrar Vinícius. Desta vez, seu namorado era trabalhador e até ajudava em casa. Yasmin ficou feliz quando ele a pediu em casamento. Agora, ela não precisava mais pegar empréstimo, já que Vinícius decidiu pagar pelo casamento sozinho. Um ano depois, Yasmin engravidou e entrou em licença maternidade. Vinícius estava feliz e cuidou de sua esposa, enquanto Yasmin adorava o marido e já amava seu futuro filho. No entanto, ela não passou por todos os testes da vida. A gravidez foi difícil. Yasmin teve que ser hospitalizada 3 vezes. O médico que estava monitorando sua gravidez não entendia o que estava acontecendo. Todos os seus testes tinham desvios insignificantes da norma. Seu histórico médico foi coletado de forma abrangente, mas o que poderia dar errado? Conte-me,
Você já experimentou falta de energia e irritabilidade? Talvez seu cabelo tenha caído ou você tenha tido problemas com sua pele ou órgãos internos. Perguntou a ginecologista de forma duvidosa para Yasmin após outra internação. Sim, eu já experimentei isso. A garota admitiu. Mas naquela época, eu trabalhava muito e meu relacionamento com meu ex-marido era pior do que você pode imaginar. Então, acho que tudo foi devido ao estresse. Mas é melhor visitar um geneticista, sugeriu o médico. Qualquer coisa pode acontecer, e não precisamos de riscos desnecessários com o bebê. Tudo está bem de acordo com a ultrassonografia. Mas não entre em pânico ainda. Sim, eu entendo. Sim, vou tentar não ficar nervosa novamente. Combinado. Yasmin recebeu uma indicação para um médico, a quem ela visitou alguns dias depois. Yasmin teve que passar por alguns procedimentos desagradáveis, incluindo a coleta de sangue do bebê através do cordão umbilical. Finalmente, os resultados estavam prontos. Yasmin foi à consulta com o geneticista acompanhada por seu marido. Bem, vamos começar com as boas notícias, disse o geneticista, olhando para todos os seus gráficos. Essas palavras imediatamente destruíram a frágil esperança da mulher de que tudo ainda estivesse bem com ela. Seu bebê está saudável. Graças a Deus, exclamou Yasmin, enquanto Vinícius apertava sua mão. E as más notícias? Perguntou o homem. As más notícias são que você, Yasmin, tem uma doença genética rara chamada doença de Fabry. É uma doença progressiva, então você terá que ser tratada intensamente. Mas não é certo que você será capaz de superar todos os sintomas, disse o médico. Yasmin ficou quieta tentando não chorar. Mas por que tudo isso aconteceu com ela? O que ela fez em sua vida para merecer tal punição? Eu entendo que a situação parece terrível. Suspirou o médico. Mas com os métodos modernos de tratamento, será possível retardar o processo. E você viverá por muito tempo. Você receberá terapia de reposição enzimática constante, e removerá quase completamente os sintomas da doença. Todas as suas dores e problemas com os rins são sintomas dessa doença. Mas, como eu já disse, felizmente, sua filha está saudável. Ela não herdou o gene ruim, mas eu aconselho você a não arriscar ter mais filhos depois de sair da clínica. Yasmin se permitiu chorar muito. Ela sempre quis uma família grande, mas agora ela teve sorte de que sua única filha não sofreria de nenhuma doença genética. No entanto, Yasmin teria que fazer terapia pelo resto da vida. Vinícius tentou apoiar a esposa, mas Yasmin caiu em tristeza. Mesmo o nascimento de uma criança saudável não aliviou muito sua condição, pois ela teve que começar imediatamente o tratamento. E eles tiveram que comprar comidas artificiais caras para a filha, o que não agradou nenhum dos pais. Quando a filha deles, Gabriela, completou 1 ano, Vinícius não aguentou mais. Yasmin, me desculpe, mas eu não posso mais tolerar isso. Eu fico pensando que Gabriela pode ter alguma normalidade. Eu simplesmente não posso passar por isso. Me perdoe. Vinícius, não, por favor, não você. Lágrimas apareceram nos olhos de Yasmin. Me perdoe. Repetiu Vinícius, cobrindo o rosto com as mãos. Me perdoe, mas eu não quero uma família com defeitos. Yasmin não entendia como ela passou pelo divórcio. Se não fosse por sua mãe, que se mudou para ajudá-la com a criança, Yasmin não teria dado conta. Ela ficava deitada e chorando dias a fio, e sua mãe teve que cuidar de Gabriela e de Yasmin. A vida não era apenas difícil, mas literalmente todo mundo se transformou em um enorme buraco negro, que sugava os restos de força de Yasmin a cada segundo. E então Gabriela começou a ter alergias. Eles tiveram que mudar para uma comida de bebê mais cara,
que a família de Yasmin simplesmente não podia pagar. Yasmin teve que voltar ao trabalho, mas tudo escapou de suas mãos. Seus alunos amados não reconheceram sua professora, e a diretora chamou Yasmin para uma conversa séria. Yasmin, o que está acontecendo com você? Perguntou a diretora. Estou apenas exausta, admitiu Yasmin. Se você está cansada e não consegue lidar com o trabalho, talvez seja hora de considerar uma mudança de profissão, sugeriu a diretora. Do que você está falando? Yasmin não podia acreditar no que estava ouvindo. A diretora suspirou. Há reclamações sobre você e, se elas continuarem, terei que demiti-la. Não consigo acreditar que estou dizendo essas palavras para você, mas tente se recompor, por favor. Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas a educação das crianças não deve ser abalada. Por favor, entenda. Eu entendo, suspirou Yasmin. Quando ela saiu do escritório da diretora, lágrimas rolaram por suas bochechas. Naquela mesma noite, Yasmin foi para a casa da mãe. Ela queria estar em um ambiente que não a lembrasse da própria vida. Yasmin se lembrou de sua infância. Parecia que ontem, ela estava correndo por aqueles quartos e brincando de esconde-esconde com sua mãe. E agora sua mãe estava sentada com sua filha e esperando a volta de Yasmin. Além disso, ela tinha uma doença incurável. E novamente, teria que passar por um tratamento de medicamentos intravenosos. A mulher mordeu o lábio para não chorar e foi para o velho piano, que era algo como uma relíquia de família. A alma de Yasmin era atormentada pela dor, que ela derramou nas teclas, tocando sua própria melodia. Depois de terminar de tocar, ela sentou-se no piano por alguns minutos, resignando-se ao seu destino. Não havia nada que pudesse fazer. Ela teve que fazer o tratamento e voltar para esse pesadelo onde não havia dinheiro, amor, nem esperança. Yasmin se sacudiu. Gabriela, sua filha, lhe deu força e fez sua mãe viver por ela. E se não fosse por ela? Os pensamentos de Yasmin foram interrompidos por uma batida na porta. A garota se assustou com a surpresa, mas foi abrir a porta. Quem está aí? Perguntou Yasmin de trás da porta. Queira me desculpar, sou seu novo vizinho. Eu comprei recentemente um apartamento aqui. A voz do homem disse, ouvi o piano e quis saber qual era essa melodia. Yasmin abriu a porta, segurando a corrente. O homem que estava à porta não parecia perigoso. Ele era maduro, mas parecia ter 30 anos. Havia um cinza claro em seu cabelo, mas isso fazia parecer mais jovem do que era. Desculpe incomodá-lo, disse Yasmin. Me incomodar? Não, não está de forma alguma. O homem sorriu. Eu adoraria ouvir mais, mas não consigo reconhecer o compositor. Você gostou? Yasmin ficou surpresa, loucamente. O homem sorriu. Então quem é o compositor? Bem, sou eu. Uau! Você tem um talento real. Sabe, sou um produtor de música. Ouço tantos músicos todos os dias, mas de alguma forma nada realmente me toca. Mas isso é algo que nem consigo encontrar as palavras. Você poderia tocar algo, mas se você sentir tímida para tocar na minha frente, eu posso ouvir do meu apartamento. Ele sorriu e entrou em seu apartamento sem nenhum medo. Por favor, venha depois de ouvir as peças de Yasmin. José, o produtor, convenceu Yasmin durante vários dias seguidos a assinar um contrato com ele e gravar suas obras. Finalmente, Yasmin decidiu que não tinha nada a perder. José passou a levar Yasmin a sério. E depois de 2 anos, ela se transformou. Agora, era uma performer e compositora bem conhecida e sua música era usada em teatros, óperas e musicais. Na verdade, não havia mais necessidade para Yasmin dar aulas.
Ela tinha uma renda estável e alta graças às agências e contratos. Quanto a José, ele se apaixonou por ela. E Yasmin decidiu se casar pela terceira vez, o que foi algo realmente feliz para ela. José amava Gabriela como sua própria filha. E como Gabriela não conhecia seu pai biológico, ela rapidamente começou a chamar José de pai, o que deixou o produtor feliz. Desde então, Yasmin vivia feliz e praticamente parou de se sentir desconfortável ao tomar pílulas e receber infusões. Os sintomas da doença não a incomodavam mais. Durante um de seus concertos, Yasmin notou Pietro entre a plateia. Ele a olhava com admiração, mas ela não se importava. Ela tocou sua sinfonia, fez uma reverência ao público e, sob um aplauso estrondoso, foi para os bastidores, onde seu marido e filha esperavam. Brilhante, como sempre. José sorriu e beijou sua esposa. Yasmin, um admirador veio te ver e se apresentou como seu ex-marido, disse um dos guardas. Deixe-o entrar, disse Yasmin sorrindo. Ah, Yasmin, adorável Yasmin, Pietro elogiou, embora eu não reconhecesse nenhuma arte. Mas com poesia, você era simplesmente magnífica. Estou impressionado e maravilhado até o âmago. Obrigada, Yasmin sorriu friamente. Você queria falar sobre algo? Não tenho muito tempo. Ah, eu entendo, o homem sorriu. É a fama, montanhas de dinheiro e multidões de fãs. Bem, não importa. Serei breve. Disse ele, limpando a garganta e se ajoelhando. Querida Yasmin, concorde em ficar apenas comigo. Vou parar. Parar? Yasmin interrompeu. Foi assim que sua ladainha começou, seguida por um pedido de casamento. Já ouvi isso antes. Parece que nos divorciamos. Sim, e daí? Pietro encolheu os ombros. Nunca é tarde demais para recomeçar do zero. Você se deixou levar naquela época. E eu tive que ir embora. Não podia ficar com alguém que é feia, mas você está bonita agora. Eu sempre soube que você era bonita. Era só uma fase difícil. É, e você me deixou? Ela o interrompeu severamente. Você deixou algo feio em uma fase difícil. Um ato muito cavalheiresco. Yasmin, você tem que me entender. E eu te perdoei. Pietro disse. Yasmin arqueou as sobrancelhas, então explodiu em risos. Você me perdoou? Ah, não aguento mais ouvir isso. Ok, Pietro, levante-se e não seja bobo. Vá atrás da sua angelical professora de educação física e não me incomode mais. Mas Yasmin, eu amo só você. Ele agarrou seu vestido. Além disso, ela não é meu tipo nem um pouco. Ela se recusou a te apoiar. Yasmin sorriu. Eu sou poeta, exclamou Pietro. Não posso trabalhar duro em escolas. Eu nasci para criar, escrever. Preciso de inspiração todos os dias. Sabe, você está mentindo sobre tudo. Eu sou artista agora também, e tenho inspiração todos os dias. São meu amado marido e minha amada filha. E uma pessoa como você precisa apenas de apoio e permissão para não fazer nada. Nunca teria me casado com você se tivesse entendido melhor a sua natureza. Vamos terminar por aqui, desejo tudo de bom para você. Yasmin, exclamou Pietro, tentando correr atrás dela. Mas José bloqueou seu caminho. Está bem, chega desse circo, saia daqui, se não vou chamar a polícia e mandar sua alma gentil de poeta para a prisão por assédio. Pietro desistiu rapidamente, tentando chamar a atenção de Yasmin, e saiu dos bastidores tão rapidamente quanto apareceu. Você tinha um gosto terrível, disse José com um sorriso. Bom, fico feliz por ter melhorado, respondeu Yasmin,
sorrindo e beijando o marido.